E eu queria conversar com vocês nessa tarde, eu queria falar sobre a dimensão pública da nossa fé, sobre a presença da igreja no mundo. E quando a gente fala mundo, às vezes a gente tem uma sensação que é algo tão grande que a gente não percebe exatamente onde é que a gente fica nesse lugar. E para ser mais específico, eu queria falar da nossa presença na cidade. Queria falar da diferença que a nossa fé e que a nossa presença como comunidade, como corpo de Cristo e como igreja de Jesus faz na cidade. Então eu trouxe uma apresentação, aqui a gente vai conversar rapidamente, eu trouxe uma apresentação que vai me ajudar aqui, eu trouxe algumas fotos, algumas imagens e alguns dados para a gente pensar juntos. O que Deus espera de nós na cidade? Qual a expectativa que Deus tem em relação a nós nas cidades onde estamos, nos lugares onde vivemos, nos lugares onde fomos plantados? Qual que é a expectativa? O que Deus espera de você? O que Deus espera de você? Claro, enquanto líder na sua comunidade, enquanto pastor na sua comunidade, mas enquanto cristão, enquanto cidadão do reino que vive nessa terra, cidadão com a dupla cidadania que nós temos. O que Deus espera de nós? Passa para mim, por favor. Há um texto profético que eu gosto muito, que tem me guiado nesses anos de caminhada ministerial, e na minha caminhada ministerial, que é uma caminhada na arena pública. Eu tenho mais de 2 décadas de dedicação ministerial na arena pública, para além do espaço da igreja local. Inspirado nas palavras de John Wesley, Wesley, pastor metodista, um dos fundador do movimento metodista, dizia lá atrás, lá na Inglaterra do século XIX, dizia: a cidade é a minha paróquia. Porque Wesley era um pregador avivalista, estava no púlpito, abria a Bíblia e dentro da igreja anunciava o evangelho, e quando terminava os cultos, o Wesley saía, atravessava, ia para os rincões lá da cidade, na porta das minas de carvão, que exploravam o trabalho infantil, trabalho escravo de crianças, e denunciava com a mesma veemência que ele denunciava no púlpito, lá na porta das minas de carvão, ele denunciava: isso é pecado diante de Deus, vocês tratem de mudar, tratem de se arrepender. Enfim, e era ele quem dizia: a cidade é a minha paróquia. Eu aqui, ousadamente, quem sou eu, perto de um dos heróis da fé, mas ousadamente digo que a cidade é a minha paróquia. E eu queria conversar com vocês exatamente sobre isso, sobre outra perspectiva ministerial. Porque às vezes a gente acredita, e nós da comunidade da graça não cremos nisso, mas às vezes algumas pessoas acreditam que o ministério se restringe ao púlpito, a liderança, ao ministério de louvor e as atividades que se restringem ao espaço da comunidade. Mas ministério, expansão do reino, sinalização do reino, está para muito além desse espaço do clero, do prédio, do culto e, por assim dizer, mais da religião. Ele está para muito além disso. Esse espaço de presença cristã está para o mundo. Às vezes a pessoa fala: mas eu não sou. Como é que você? Qual é o seu ministério? Eu não, lá na igreja eu não prego. Eu não sou líder de célula, eu não sou líder disso ou daquilo. Não, peraí. Aonde que você está plantado? Aonde você trabalha? Aonde você estuda? O que é que você faz? Isso tudo é o ferramental que Deus te deu. A escola que você frequentou, a universidade onde você esteve, o trabalho onde você está, a tarefa que você executa, é um ferramental que Deus te dá para que você frutifique aonde você está plantado. E esse é o meu desafio, que eu queria aqui, de forma testemunhal, inspirar vocês nessa manhã. O texto que nos guia nessa tarde é: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Esse texto é um texto desafiador, gente.
E o que é que está por trás da inteligência profética desse texto? O que ele tem? Como é que a gente olha para esse texto, respira fundo, fecha os olhos e recebe de Deus os insights espirituais? Como? Como que a gente recebe isso? Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Como é que Deus fala comigo através desse texto? Eu olho para esse texto como um desafio. Esse texto, aliás, é importante para a gente entender melhor, interpretar melhor o texto, entender o contexto em que ele foi escrito. Qual é o contexto em que esse texto é escrito? O profeta Jeremias é chamado pelo povo de Israel, especialmente pelos jovens, que haviam sido retirados de sua terra, desterrados, levados para o exílio, num país desconhecido, numa terra distante, com uma cultura diferente, com uma fé diferente, com costumes diferentes, com uma língua diferente, tudo diferente. E eles estão lá. Muitos tiveram os pais mortos, muitos tiveram as casas queimadas, muitos tiveram a cidade destruída. E eles estão lá, nessa terra, onde eles não conhecem ninguém, não conhecem nada e não sabem nada, sem saber qual o papel deles. E eles vão buscar o homem de Deus, buscam o profeta de Deus e buscam o profeta Jeremias. E dizem, escuta, você é o homem de Deus, traga-nos uma palavra de Deus. E aí a palavra que Deus dá a eles, nesse contexto de exílio é, busque, você sabe por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui para buscar a prosperidade desse lugar. Vocês estão aqui para orar por esse lugar. E tem mais, tem até uma ironiazinha de Deus nesse texto. Tem até uma ironiazinha de Deus, porque eu sinto que a maneira com a qual o profeta coloca isso, ele coloca da seguinte maneira: e olha, orem pela prosperidade da cidade e trabalhem pela prosperidade da cidade por um compromisso espiritual, por uma visão espiritual. Agora, se vocês não têm essa percepção espiritual, pelo menos não sejam tolos. Até por um sentido de subsistência, trabalhem por isso e orem por isso, porque ele diz, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade em que vocês estão. Bom, e o que é que isso nos traz? Tá bom, Júnior, ok. E o que você está querendo dizer com isso? Vamos tirar lá do contexto do Israel antigo, do Antigo Testamento, e trazer para o nosso contexto. Essa é uma fala de Deus para o seu povo no contexto do exílio em que eles viviam. Mas essa fala é uma fala de Deus para o seu povo no contexto do século 21, na cidade de São Paulo, no Brasil do ano de 2023. E o que Deus está falando é, em outras palavras, trocando em miúdos, vocês têm uma responsabilidade com o lugar onde vocês vivem. Vocês têm um compromisso com o lugar que vocês vivem. Vocês precisam trabalhar pela prosperidade do lugar que vocês vivem. E vocês precisam orar pelo lugar que vocês vivem. Porque a vida de vocês está intimamente ligada. Intimamente à vida, à história, à biografia, o desenvolvimento dos filhos, da família, do ministério de vocês, está ligada à cidade de vocês. O que é que Deus espera de nós no contexto da cidade? Passa para mim, por favor. Uma curiosidade. Não falo de cidade, eu sempre lembro dessa imagem. Essa imagem é uma imagem da janela do meu gabinete, onde todos os dias eu oro pela minha cidade. E eu pergunto a Deus, muitas vezes de joelhos aqui nesse lugar, eu pergunto, Deus, como é que o Senhor quer me usar aqui na minha cidade para transformar essa cidade tão injusta, tão desigual, tão violenta, num lugar mais parecido com o teu reino? Mas enfim, essa é a visão da minha janela, só uma curiosidade. Apareceu aí, não estava na minha apresentação, mas o pombo pegou e botou aí. Mas é uma imagem que ilustra bem isso. Mas o que Deus espera de nós? Passa para mim, por favor. O que Ele espera de nós aqui na cidade? Pode passar. Ele espera 2 compromissos. Um compromisso de oração, e a gente não pode subestimar isso em momento nenhum.
E graças ao bom Deus, oração, intercessão é uma das ênfases ministeriais da nossa comunidade. Aí o Ministério de Mulheres Intercessoras, trabalhando nisso há tantos anos, porque a gente não pode subestimar a ação diabólica, a ação de hostes espirituais, principados, potestades, hostes espirituais da maldade, atuando nesse tempo, atuando na cidade, mobilizando o coração dos homens, das mulheres e das crianças à maldade. Gente, como é que se explica? Para além das explicações sociológicas, antropológicas, psicológicas, enfim, tantas lógicas, como é que se explica essa onda de violência que nós estamos vivendo nas escolas? Se não também por um componente, não estou desconsiderando tudo mais, o momento, a cultura de violência, a instigação à violência, a polarização das redes, enfim, tudo que a gente está vendo, não estou desconsiderando nada disso, mas assim, e o componente espiritual disso? Componente espiritual, diabólico, atuando no coração de adolescentes machucados, jogando-os, lançando-os contra a violência a partir do ódio. Ódio contra os pais, ódio contra a igreja, ódio contra a escola, contra as instituições, ódio contra tudo. A gente não pode subestimar esse componente se a gente de fato quer ver mudanças nas nossas cidades, a oração. E o segundo compromisso que Deus nos demanda é um compromisso, pode passar para mim, é o compromisso de trabalho, de ação. Deus espera de nós ação na cidade. Que tipo de ação? Ação diante dos problemas. Quais são os problemas da minha cidade? Nem sei. Eu estou orando no 7º céu. Não vejo a hora de ir embora daqui. Estou pedindo arrebatamento todo dia. E Deus está olhando para você e falando, mas escuta, eu não te chamei ainda. Eu te salvei, eu te transformei, eu te dei um novo coração, novas motivações, uma nova mente, para você, aí onde você está, transformar esse lugar, influenciar esse lugar. E aí, eu falo, a partir daqui, falo de um lugar, vamos dizer que é o meu, está na moda a palavra, que é o meu lugar de fala, que é o lugar de fala da ação pública, da arena pública. Eu tenho clareza de que o Senhor me chamou para o exercício da minha vocação, como e enquanto cristão, no poder público. Seja no legislativo, seja no executivo, seja onde Ele me mandar, seja na fundação, seja na rua, seja no ativismo social, mas enfim, o Senhor me deu uma vocação. E eu tenho muito claro para mim que nesse momento, a vocação que Ele me deu é uma vocação de atuação política na arena pública. E aí a gente precisa educar e desmistificar. Primeiro, desmistificar a questão da participação de cristãos na política. Segundo, educar no seguinte sentido, mas que tipo de participação? De que jeito? Com que motivações? O que é que qualifica um cristão ou uma cristã para a vida pública? Uma vida de serviço. Se tem cristão na vida pública, o fruto imediato tem que ser justiça social e preservação da vida. O problema é que a gente está sendo bombardeado por fake news, por correntes de WhatsApp, dizendo que cristão é tudo para dar like o tempo inteiro. E é uma falação, briga. Não, o negócio é brigar. Vamos brigar, porque eu vou brigar contra esse, eu vou brigar contra aquele, porque eu sou o que sei mais, o que enfrenta. Tá. Aí esses youtubers fazem milhões de votos. E muda o que na vida das pessoas? Gente que nunca pisou num hospital público. Gente que nunca esteve numa escola pública. Gente que é incapaz de abraçar uma pessoa em situação de rua. Gente que nunca visitou ninguém na cadeia. Gente que vive de bravata e pior, usando o evangelho de forma, eu diria, repugnante para isso, para fazer briga, para fazer guerra. Primeira provocação da tarde. O meu tempo. Primeira provocação da tarde. Se a nossa bancada evangélica desatuar em consonância com as Escrituras, faço uma pergunta a vocês. As Escrituras que eu e você, que todos nós lemos,
tem mais de 2.000 versículos falando de um quarteto, que o reverendo Tim Keller chama de quarteto da vulnerabilidade. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Quantos versículos? Oi. Não, vamos de novo. Vamos de novo. Oi, acordou todo mundo aí? Agora vamos. Tem uns aí, ops. Me ajuda aí, gente, não me larga aqui. Tinha um pedaço aqui da comunidade que eu achei que tinha sido arrebatado. Eu falei, o senhor me deixou aqui. Fiquei sozinho. Quantos versículos falando do quarteto? Mais de 2.000 versículos, gente. E a pergunta é, se esses que dizem atuar em sintonia com as Escrituras, que dizem defender princípios cristãos, atuam de fato em consonância com a Escritura, por que é que falam tão pouco de coisas que a Escritura fala tanto e não falam nada de coisas que a Escritura fala tanto? Falam tanto de coisas que a Escritura fala tão pouco. Por quê? Bom, falando da cidade de São Paulo, em meus 5 minutos aí, passava VaptVupt. Se o compromisso é de ação, bora trabalhar. Se temos cristão, bora mudar, bora atuar, bora ser relevante, bora subverter. Passa para mim o próximo, por favor. Aí, fui levado pelo Senhor a talvez o maior desafio da minha vida. Encarar os desafios sociais da cidade de São Paulo como secretário municipal de assistência e desenvolvimento social da maior cidade da América Latina, uma das 5 maiores do mundo. E aí, quais são os nossos problemas? Vamos fazer um diagnóstico, passa para mim, para vocês terem noção do que nós estamos falando, inclusive para colocarem na agenda de oração de vocês. Fizemos um censo, o que o censo mostrou para nós? Aqui está errado, alterou. É 31.884 pessoas em situação de rua. E aí a gente foi aprofundando o retrato, aprofundando o diagnóstico. O que mais nos mostrou? Vai me ajudando aí. Passo próximo. De 2019 para 2021, a gente tem mais 7.540 pessoas nas ruas. Em 2 anos de pandemia, a desigualdade e a injustiça explodiu nas ruas de São Paulo. Passo próximo. O que mais a gente viu? Um aumento de 330% de barracas. Nós tínhamos 2.000 barracas em 2019 e hoje nós temos mais de 6.000 barracas espalhadas pela cidade. Na sua maioria, formadas por que tipo de pessoa? Passa para mim. 111% aumentado o número de famílias. Famílias com crianças. Mulheres vítimas de violência com crianças. Criança recém-nascida, criança de todo tipo na rua. Passo próximo. E crianças? 3.759 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade nas ruas da nossa cidade. Olha o tamanho, a dimensão. Quer comparar isso com outras cidades do mundo? Passa para mim, por favor. Aliás, São Paulo não parou aí. Nós ainda temos 1.964 imigrantes acolhidos na nossa rede. São Paulo é uma das únicas cidades do mundo que tem 5 centros de acolhida específicos para imigrantes. Mês passado, a cidade de Guarulhos viveu uma crise lá no aeroporto, mês passado, no começo do ano, que nós tivemos que acolher 200 afegãos aqui na cidade. Tem quase 2.000 pessoas de outros países aqui. Passa adiante. 22.000 vagas de acolhimento. Passa adiante. Mais de 60% dessas pessoas estão vindo de fora da nossa cidade. Nossa estimativa é que estão chegando todo mês em São Paulo 600 pessoas por mês indo viver nas nossas ruas. Passa para mim o próximo. Para ter uma noção, eu falei para vocês que a gente aumentou em 2 anos 7.500 pessoas nas nossas ruas. Olha a dimensão comparativa. Rio de Janeiro, população total, medida pelo censo deles a semana passada. O nosso aumento é equivalente a toda a população em situação de rua do Rio de Janeiro. E olha as outras cidades, passa. Cidades várias que a gente está trabalhando juntos. Vancouver, no Canadá, 2.095 pessoas. Passa. Lisboa, 3.328. Passa.
Helsinki, que está tendo uma política incrível, eles tinham 25 mil pessoas há 20 anos atrás, vão zerar em 2027. Política séria, estão trabalhando duro e a gente fez um pacto com eles. Há 2 semanas atrás, nós estamos trabalhando, desde 2 semanas atrás, nós estamos trabalhando juntos, assinamos um termo juntos. Passa o próximo para mim, por favor. Los Angeles. Todo mundo fala, mas aqui o Brasil e não sei o quê, porque os Estados Unidos são uma maravilha, um país incrível. 69.100 pessoas em situação de rua. Nova York, mais de 50. Passa o próximo para mim. Vou fechar aqui. E a resposta? Que resposta nós vamos dar? A gente começou a trabalhar. Oração e ação. Oração e ação. E eu estou falando da minha ação para que ela funcione como uma inspiração. Eu não estou aqui me propondo a ser melhor do que ninguém, ou fazer propaganda político-eleitoral, porque isso é uma tolice. Isso aqui não é ano eleitoral, a gente não usa púlpito para isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou aqui para mostrar para vocês, ou para tentar inspirar vocês, mostrando que é possível a gente participar da vida pública, mudando quadros na cidade, mudando contextos da cidade. E é essa que deve ser a nossa participação. Não uma participação de guerra, de ser meio de contenda entre irmãos, de opressão, de humilhação. Gente, deixa as pessoas brigarem pelo que elas quiserem. Até porque, deixa eu dizer um negócio para vocês. Esse negócio de dizer que evangélico, que cristão é de direita, é mentira. Mentira do diabo. Dizer que cristão é de esquerda, obrigatoriamente. Se é cristão, tem que ser de direita. Se é cristão, tem que ser de esquerda. Mentira. Sabe por quê? Porque o evangelho está acima de ideologias. Ideologias são humanas e passageiras. O evangelho é a revelação eterna do Senhor Jesus Cristo, imutável, incontaminável pela política, pelos fanáticos e por todos aqueles que usam de maneira oportunista esse tipo de ação. Nós precisamos resistir a isso. E como é que a gente participa desse jeito? Isso aqui é uma imagem, eu vou fechar, vou passar, tem 2, 3 slides aí, eu vou passar para ir para o último e fechar. Mas isso aqui é uma imagem da Vila Reencontro, que é uma das soluções que a gente encontrou, está encontrando aqui na cidade, que eu vou mostrar já para vocês. Passa o próximo, por favor. O que a gente está fazendo na cidade? Quando o reino chega e vem varrendo tudo. Isso aqui era o prédio, a gente está reestruturando a rede, ocupando espaços que estavam desocupados. Porque a gente não está conseguindo prédio para levar as pessoas em situação de rua, porque as pessoas não aceitam. Não querem essas pessoas perto. Nós estamos numa guerra lá no Parque Novo Mundo nesses dias, porque, enfim, um dia eu conto. Se vocês acompanharem na minha rede, vocês vão ver o tanto que eu sou amado. O tanto que eu sou amado. Amado, só salmos, hinos e cânticos espirituais. Línguas estranhas, inclusive. Línguas estranhas, inclusive. Prédio que era de privação de liberdade de adolescentes, cheio de grades. Estava desocupado, nós tiramos todas as grades. E hoje é um espaço que recebe famílias que estão recomeçando suas vidas. Já são 300 e até o final do ano serão 600. Passa o próximo. Papum, papum. Está aí o espaço. Arrancamos toda a grade, está desse jeito, antiga Fundação Casa. Passa o próximo. Aí a gente levou o pessoal para os hotéis sociais. Imagina, eu recebi com 1.700 vagas para pessoas em situação de rua em hotéis sociais. Esse mês a gente chegou na casa das 3.600. E a vaga no hotel social, o pessoal vai para lá com a família, é acolhido, tem 4 refeições, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, treinamento para o trabalho, capacitação, proteção e uma força para dar uma alavancada. 3.500, vamos chegar a 5.000, se Deus quiser, até o final do ano. Passo próximo. A gente mudou a abordagem, não sei se vocês viram essa semana, está uma briga, porque mudamos a abordagem, equipes diferentes, com profissionais especializados, humanizado, porque a gente pode melhorar a rede, mas nós precisamos de gente que convença as pessoas a irem. Porque tem gente que não vai. E a gente está melhorando isso. Né? E por último, não vou me estender, por último, essa é a Vila Reencontro, que é um programa baseado, que a gente trouxe para a cidade de forma inédita, para o país, que é um programa
com essas casas modulares. Isso não é container, tá, gente? Não é de lata, não é nada disso. É um material super digno. Esse material dá para fazer hospital, para vocês terem uma ideia. 18 metros quadrados, estão aqui as famílias. Passa o próximo para mim, por favor. Está aqui. As famílias com crianças, quem vem para cá? Famílias com crianças, os pais são capacitados no trabalho, as crianças protegidas, acompanhadas, vacina, médico, escola, creche. 12 a 24 meses, recuperou a autonomia, voltou para o mercado de trabalho, a gente encontra uma solução definitiva de moradia e a pessoa caminha. Dignidade na veia. Só entre nós aqui e a torcida do Coringão, reino na veia, reino na veia. Não, reino na veia tem que ser muito maior que o Coringão. Reino na veia. Reino na veia. Mudança. Passa o próximo para mim, por favor. Bom, lembrete bíblico, que todo mundo já sabe. Eu acabei, meu tempo se esgotou. Mas eu queria, melhor do que qualquer palavra que eu possa dizer. Aliás, melhor do que qualquer reportagem que possa ser feita. Foram feitas muitas. Vocês devem estar acompanhando. Milagrosamente está tendo uma pauta. Eles estão mostrando de fato o que está acontecendo. Mas eu queria que vocês vissem aqui, porque eu encerro aqui, eu queria que vocês vissem um vídeo de 2, 3 minutos que mostra a reação das pessoas. Aliás, nem era para eu estar lá, eu acabei estando e entrei junto com eles. Das primeiras famílias que chegaram na Vila Reencontro para ter uma nova perspectiva de vida. Vejam, julguem por vocês mesmos e lembrem-se, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim vocês o fizeram.